é um tema que ainda está dentro daquele campo da salvação, que a gente chama em teologia de soterologia, que é a doutrina da salvação. Então hoje a gente vai estudar um aspecto dessa salvação que Deus nos dá, que nós chamamos de graça irresistível de Deus, né? E, em outras palavras, quando Deus ele quer salvar, quando Deus ele quer tirar o homem das trevas e trazer o homem para a luz, para que esse homem veja a grandeza do seu amor, o homem não pode resistir. O homem não pode dizer, eu não vou, eu não quero, porque Deus é poderoso. Porque Deus ele vai contra a rebelião do coração. E aí a gente vai entender um pouco mais disso nessa noite, do que a palavra do Senhor nos diz. Então abra sua Bíblia lá, no texto áureo do nosso estudo nessa noite. Daniel, capítulo 4, versículo 5, e à medida que você encontrar, fique de pé. Os irmãos têm a liberdade para participarem, você que está em casa também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira, algum esclarecimento, coloque nos comentários para que a gente possa aqui estar respondendo na medida daquilo, da iluminação que Deus nos der, tá bom? Então, Daniel 4, versículo 5, ou melhor, 35, não 5, 35. Daniel 4, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estou vendo alguns irmãos ainda sentados. Daniel, lá no Antigo Testamento, profeta Daniel. Irmãos, veja como Daniel aqui declara a soberania do nosso Deus, o governo do nosso Senhor sobre todas as coisas, e como Ele é poderoso para exercer a vontade dEle. O nosso Deus, Ele não só tem o governo, Ele não só é soberano, Ele tem poder para ser soberano. E é assim que a palavra do Senhor nos diz, Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Vamos repetir todos juntos esse texto? Vamos lá? Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, nós hoje iremos falar sobre a graça irresistível do nosso Deus. Essa doutrina é muito importante para nós, porque nós entendemos que o nosso Deus, acima de qualquer coisa, é soberano. Ele faz como Ele quer. E como soberano, governador e cumprindo assim a sua vontade sobre a terra, Ele é poderoso para cumprir o que Ele deseja. Não adianta você ter um cargo se você não tem um poder. O nosso Deus, Ele tem um cargo e tem um poder. Ele é Rei do universo, Senhor dos senhores e poderoso para fazer aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele quer. Então nós iremos entender um pouco mais disso dentro do contexto aí da doutrina da salvação. Entendendo a graça irresistível, a gente entende também que nossa salvação, como se deu e como se dá a salvação de Deus em nossas vidas. Depois dessa mensagem, desse estudo nessa noite, a gente vai aprender algumas coisas. Primeiramente, nós vamos entender claramente o que significa graça e o que significa irresistível. Talvez você já tenha até um conceito formado. Pastor, graça é o favor imerecido de Deus. Muito bem, você tem esse conceito. Mas eu queria fazer um acréscimozinho, aprofundar um pouco mais esse conceito de graça. E também nós iremos entender o que é esse irresistível. Porque pode soar como que Deus estivesse ali violentando a nossa vontade para cumprir o que Ele quer. Mas é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que as Escrituras nos ensinam? Também vamos ter um conceito aqui, eu queria dar um conceito a vocês do que seja essa graça irresistível. Se alguém perguntar a você, meu irmão, o que é esse negócio de graça irresistível? Você vai dar um conceito. E aí eu queria dar para você aqui, à luz das Escrituras, que conceito é esse, que ideia é essa que a Bíblia nos dá. E também saber quem são aqueles que recebem a graça de Deus para irem a Cristo Jesus. Quem são esses?
né? Quem são, em outras palavras, os eleitos, aqueles que Deus assim elegeu desde a eternidade em Cristo Jesus, para que eles se acheguem a Cristo Jesus, eles se inclinem em direção a Cristo Jesus. E por fim, a gente vai compreender como se dá então a resistência do pecador ao Evangelho. Como assim, pastor? Parece uma contradição. Calma, vou deixar você nessa tensão para que você entenda que também existe uma resistência. Que o pecador pode dizer, opa, eu não quero saber disso, não adianta você pregar para mim, eu não quero esse Deus, eu não quero esse Cristo. Como é que se dá essa resistência do pecador? Será que o eleito pode resistir? Essas perguntas a gente precisa fazer. Será que aquele que foi eleito em Cristo Jesus pode dizer, não, eu não quero Jesus, e mesmo assim continuar sendo eleito? Então a gente vai ver o que é que a Bíblia tem a dizer nessa noite, amém? Vamos começar esclarecendo aqui, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, as colocações de vocês, né? Basta levantar a mão, tá bom? Irmãos, vamos começar esclarecendo aí os termos, né? O que é graça e o que é essa questão da graça irresistível. A graça irresistível faz parte do processo de salvação que todos nós recebemos da parte de Deus. Um dia, Deus nos elegeu em Jesus na eternidade, e aqui na história o que foi que aconteceu? Alguém pregou o Evangelho para a gente. Quando esse alguém pregou o Evangelho para a gente, algo poderoso aconteceu na nossa vida. De maneira que é isso que aconteceu, transformou o nosso coração e nos atraiu, né? De maneira que essa atração acontece e nos inclina para Cristo Jesus, nos colocando sob o senhorio de Cristo Jesus. Então, na obra da salvação, Deus elege e Ele então cumpre o seu plano fazendo o quê? Salvando. E aí salvando de forma poderosa, porque quando Ele quer salvar o pecador, Ele não vai resistir, o pecador não resiste. Irmãos, vamos entender primeiramente a ideia que a Bíblia dá à graça. Quando a gente observa no Antigo Testamento, a palavra que é traduzida por graça, ela significa bondade, favor, graciosidade. Ou seja, todas as vezes que Deus derrama da sua graça sobre o seu povo, o que é que Deus está fazendo? Está derramando sobre o seu povo bondade. Por isso nós dizemos, né? Eu recebi uma graça do Senhor, eu recebi algo de bom da parte de Deus. No Novo Testamento, o que é que nós encontramos? Um termo usado, traduzido por graça, significa benevolência, amabilidade, favor. E essa expressão favor é uma expressão que a gente usa muito quando nós vamos definir o que é graça, porque a gente diz graça é um favor imerecido, ou seja, é uma bênção de Deus onde nós não merecemos, né? Nós não merecemos. Então, a Bíblia, quando fala de graça, fala com essas características de bondade, amabilidade, né? Favor, graciosidade. Quando falamos de graça, nós nos referimos ao favor de Deus dado a pecadores. E antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se engane, porque quando a gente diz graça é um favor imerecido, imerecido ainda é um termo muito fraco para dizer realmente a nossa condição. Não é só o fato de que nós não merecemos de Deus benção alguma. O fato é que nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação. Por quê? Porque no nosso estado de pecado, a corrupção do pecado em nós nos fez adversários, inimigos de Deus, né? Inimigos de Deus. Então, se nós não recebêssemos a graça, nós não estaríamos numa condição boa, não. Nós estaríamos condenados. Pastor, e quer dizer que é essa a condição daqueles que não estão em Cristo Jesus, daqueles que não experimentaram a salvação pela fé em Cristo Jesus? Sim, é exatamente essa a condição. Irmãos, graça significa favor imerecido em lugar de ira imerecida. Essa seria uma definição mais interessante para a gente, né? Ou seja, favor imerecido, de fato, nós não merecemos, mas a nossa condição é que a gente merece algo. E o que a gente merece é a ira de Deus. No ato gracioso de Deus, Ele nos livra, irmãos, da condenação eterna que nós merecíamos. Quando ouvimos então o chamado de Deus, quando Deus então faz ressoar o Evangelho, o amor dele em nossos corações, Ele nos chama de uma tal maneira que Ele tira de nós a ira que estava sobre a nossa vida. E talvez você que esteja nos assistindo e você que está aqui nessa noite esteja dizendo, pastor, mas que Deus é esse? Deus irado, Deus que lança no inferno, Deus não é amor? Só que Deus,
Ele não só é amor, Deus é justo, né? Deus é justo. Às vezes se fala muito de Deus apenas pela perspectiva do amor, e Deus Ele ama, realmente Ele é todo amor, Ele deu prova do seu amor para conosco na cruz do Calvário, mas o nosso Deus também é justiça. E a maior prova da justiça dele está na cruz também, porque lá na cruz, enquanto Jesus morria pelos nossos pecados, detalhe, por que Deus não nos aceitou sem condenar os nossos pecados em Jesus? Porque Ele é justo. Então, Jesus morre na cruz do Calvário porque Deus é justo. Se Deus não fosse justo, Ele teria feito como aquele paizão paternalista e tinha dito, não, é meu filho, vem do jeito que você está, não se preocupe não, vou fazer vista grossa. Não é assim que funciona. Quando eu reflito sobre a justiça de Deus, eu lembro de algo que deixa a gente inquieto. Imagine que você, de repente, tem um bem seu saqueado, essa pessoa que saqueou os seus bens, matou um dos seus filhos, matou um parente seu, vá para o tribunal, foi pego, vá para o tribunal ser julgado, chegou lá, o juiz olha para a cara dele e diz bem assim, quer saber de uma coisa? Vamos deixar isso para lá, né? Vá viver sua vida. Vai viver sua vida. Você está livre. Eu estou dizendo, você está livre. Vá-se embora. Eu pergunto a vocês, há justiça no juiz desse? Não há. Por quê? Porque a lei, ela precisa ser cumprida. E quando eu digo, olha, vai viver a sua vida, eu não estou cumprindo a lei. Então Deus não age assim. Deus é tão justo que a lei que Ele deu, irmãos, Ele exige que cumpra-se essa lei. Detalhe, quando Ele exige que eu e você cumpramos essa lei, o que é que acontece? Nós percebemos que somos condenados, porque nós somos pecadores. Então, o que é que Deus faz por nós, irmãos? Deus nos livra da ira merecida que estava sobre as nossas vidas. Então, isso é graça. O que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Você não fez nada para merecer isso. Tudo que eu e você fazíamos, irmãos, só merecia uma coisa: condenação, juízo da parte de Deus. Irmãos, Joel Bicker, ele disse, ao comentar o significado da graça, ele disse o seguinte: graça significa o favor imerecido, né? Em lugar da ira imerecida. No ato gracioso de Deus, irmãos, Deus está nos livrando da condenação que nós merecíamos. Ao falar de graça, nós não temos muito problema, né? Porque você entende isso, né? E veja como a graça de Deus é. A gente, quando estende um pouco mais o entendimento da graça na Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus é tão gracioso que até mesmo aquele que hoje blasfema contra Ele recebe o sol e a chuva que cai sobre a vida dele, que são bênçãos do céu. Deus não tira dele o privilégio de ele tomar um sorvete e dizer, que sorvete gostoso. Por que Ele tem esse prazer ainda na criação? Graça de Deus, mesmo que ele mereça ainda a condenação. Só que essa graça, irmãos, um dia chegará ao fim aqui. Essa oportunidade, né, que Deus está dando aqui, para que o indivíduo se renda a Cristo Jesus, um dia chegará ao fim. E quando essa graça cessar, aí é tormento, é ranger de dentes para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto a graça para nós é muito fácil de compreender, por outro lado, quando a gente diz graça irresistível, parece que essa palavra irresistível, né, nos leva a alguns entendimentos equivocados. Porque você pode olhar para essa palavra irresistível e dizer o seguinte, né, irresistível quer dizer então que Deus violenta a vontade. Como aquele filho que não quer comer e você vai botar ele na mesa e dizer, você vai ter que comer, eu não quero, mas você vai ter que comer, né? Assim que a gente faz com os filhos da gente. Lá em casa é uma perreira, eu não quero comer, eu quero... Não, vai comer. Eu acho que quem já foi pai aqui sabe como é que a coisa funciona. Vá comer, não tem boquinha não. Não adianta vir com esse sorriso amarelo, vai comer. O que é que a gente está fazendo? A gente está agindo contra a vontade dos nossos filhos. Parece que é assim que Deus age quando a gente diz graça irresistível. Só que o conceito de irresistível não é esse. Deus, em momento algum, violenta a vontade de alguém. Está lá o pecador querendo se lambuzar no pecado e Deus dizendo, agora você vem para mim, você vem para Cristo Jesus, e o pecador diz, não, eu não vou. Você vem, não, eu não vou, e Deus traz arrastado pelos cabelos. Não é assim que funciona. Graça irresistível, irmãos, é uma graça onde o indivíduo, ao ser tocado pelo poder de Deus, ele é atraído a Cristo Jesus de forma espontânea e voluntária. Não foi assim conosco?
Nós outrora tínhamos alguns prazeres que não glorificávamos a Deus, que não glorificavam a Deus. Nós gostávamos do forró, nós gostávamos lá das baladas, né? Nós gostávamos de ser o centro das atenções, né? E lá no fundo, a gente vive uma briga ferrenha com isso, que a gente ainda quer ser assim, né? Mas estamos nesse processo de santificação. E de repente, um dia alguém pregou o Evangelho, a gente ouviu o Evangelho, e o nosso coração voluntariamente e espontaneamente se voltou para Cristo Jesus. E vimos então em Cristo Jesus o que Deus estava fazendo por nós. E ali o que foi que aconteceu? A graça irresistível, a bênção irresistível da salvação. Deus disse para mim e para você, Eliane, eu quero lhe salvar. E você disse, Senhor, eu sou tua. Né? Você não disse, eu não quero. E Senhor, mas eu quero. Não é assim que funciona. Diga, irmã do céu. Irresistível porque, a gente vai já definir, mas eu vou adiantar para a irmã. Irresistível porque quando Deus quer salvar, ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Né? Deus, agora detalhe, como se dá essa resistência, como acontece isso de maneira que eu não resista? Porque Deus muda o coração. Lembra que a gente falou aqui sobre o novo nascimento, a regeneração? Então, quando a regeneração acontece, Deus nos dá um novo coração, inclinado a Ele, inclinado ao seu Filho. E a partir desse operar de Deus na salvação, não tem como resistir. Não tem como dizer, eu não quero. Né? Deus nos traz. Irmãos, com o termo irresistível, nós queremos dizer que a graça age de modo que a vontade do pecador, que éramos nós, né, seja tão renovada que ele vem alegre e espontaneamente a Cristo Jesus. A gente pregou o Evangelho, Deus regenerou o coração e o poder de Deus, a bênção de Deus estava chegando sobre ele, de maneira que ele não resistiu. Ele disse, eu vou, eu quero, é tudo o que eu mais quero. Tudo o que eu mais quero é ir a Cristo Jesus, é estar servindo a Cristo Jesus. Não é por força e violência, né, irmãos? Não é por força e violência. E aí tem alguns exemplos bíblicos que eu gostaria que você pudesse observar comigo. O primeiro deles, Atos capítulo 16, versículo 14. O que é que nós temos aqui? Paulo pregando o Evangelho. Havia lá uma mulher chamada Lídia. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, falava de Cristo Jesus, Deus operava no coração de Lídia. E diz o texto que Deus, não Lídia, mas Deus abriu o coração de Lídia, para que Lídia pudesse ouvir então o Evangelho. E aquela mulher se rendeu então a Jesus. Atos 16, versículo 14, diz assim, eu vou ler esse, depois eu vou pedir para vocês lerem alguns para me ajudarem. Diz assim, Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, olha agora, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abre o coração, mas como é esse abrir do coração? É pegando Lídia, Lídia não quer e ele arrasta? Não, Lídia simplesmente, naturalmente, espontaneamente diz, eu quero ouvir mais desse Senhor. Eu quero ouvir mais de Jesus, eu quero saber mais dele. Outro exemplo, mais à frente aí, veja no versículo 30 e 31, que o carcereiro de Filipos, aquele carcereiro que estava lá cuidando, né, dos servos do Senhor que estavam presos, ele também foi chamado de forma espontânea e voluntária. 16, 30 e 31, diz assim, Deus, 16, estou no 17, só um momento. Depois, trazendo-o para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só o interesse dele. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Nesses dois exemplos, o que é que nós estamos percebendo aqui? A bênção de Deus, a salvação chegando à vida dessas pessoas. Mas detalhe, não de forma violenta, não estrangulando e violentando a vontade deles. Pelo contrário, o Evangelho sendo pregado e aos poucos atraindo corações para Cristo Jesus. Irmãos, é Deus quem torna o pecador disposto a vir a Cristo Jesus. Não é a nossa eloquência, não é o conforto da igreja, não são as programações da igreja, nada disso, irmãos.
Você pode ter programações, pode ter uma igreja confortável, um som bom, um pregador eloquente, e você não pregar Cristo Jesus. Enquanto você não prega Cristo Jesus, você não vai estar atraindo. Por quê? Porque Deus, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, quando Ele está a salvar, quando Ele quer salvar, é pegar o pecador, trazer o pecador para que o pecador enxergue a luz de Cristo Jesus. E aí veja o que diz João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, Jesus diz, se o Pai, ou seja, a primeira pessoa da Trindade, não trouxer a mim. Ninguém pode ir. Você pode evangelizar, você pode cantar, você pode pregar até o Evangelho, como acontece muito, mas aqueles que estão ali a ouvir, se Deus não destampar os ouvidos deles, não chegou. Eles não serão atraídos. Então, irmãos, a gente precisa entender que a graça irresistível de Deus é a bênção de Deus, é o favor de Deus para a salvação. E Deus faz isso quando Ele faz com que o homem perceba, então, a grande bênção, o amor de Deus em Cristo Jesus. O termo trouxer aqui dessa passagem, irmãos, implica numa força compelidora que leva o homem a agir em determinada direção. Quando ele diz assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse termozinho aí, trouxer, é essa força compelidora que quem? Deus faz, Deus coloca no coração do homem para que o homem possa ir até Cristo Jesus. Meus irmãos, quando Deus Ele quis nos abençoar com a salvação, Ele operou de uma tal forma que desfez em nossos corações a oposição pecaminosa que havíamos contra Ele. Eu estou falando isso aqui, mas tem algumas coisas que a gente vai tratar em outro momento que pressupõem isso que eu estou dizendo. Primeiramente, que nós somos pecadores. Você nunca vai entender o poder, o tamanho, né, da graça de Deus, do poder de Deus sobre você, se você não entender o tamanho do seu pecado. E quando nós entendemos que nós somos depravados moralmente, porque a nossa inclinação não é agradar a Deus, estamos mortos espiritualmente, né, desde o dia que Adão pecou, né, Adão pecou e nós, consequentemente, também herdamos essa natureza inclinada a se distanciar de Deus. Então, esse pecado, irmãos, nos afasta de Deus e nos coloca sobre a ira de Deus. Mas Deus, graciosamente, aí vem a segunda doutrina, Deus nos elege eternamente. Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. E aqui nessa existência, o que foi que Ele fez? Ele nos chamou. Quando Ele nos chama, junto a isso vem o quê? Vem a graça de Deus que nos alcança. A graça que quando nós ouvimos, nós dizemos, eu não sou mais de mim mesmo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, foi um poder maravilhoso que operou na sua vida. E eu quero lhe dizer uma coisa, que esse poder continua atuante em nossos dias. Esse mesmo poder é o poder que pode reverter o seu marido do pecado, os seus filhos do pecado. É o mesmo poder que tira o homem que está a tatear nas trevas da escuridão e traz para ele, e traz ele para a luz, para a claridade, para que ele enxergue em Cristo Jesus o grande amor que Deus tem por ele. Então, irmãos, é Deus quem fez isso. É Ele, irmãos, quem troca o coração de pedra num coração de carne. Às vezes a gente encontra pessoas lamentando, né, chorando, mães desesperadas porque os filhos estão cada vez mais se aprofundando no pecado e colocam sobre si um fardo enorme porque acham que tem capacidade de mudar o coração, e não temos, nós não temos essa capacidade. Todos os dias, irmãos, nas minhas orações eu coloco a vida dos meus filhos. Coloco a vida dos meus filhos porque enquanto eles são pequenos, estão sob o meu controle e da minha esposa. É uma bênção, a gente consegue trazer para a igreja, a gente, né, ensina a palavra, a gente dá para eles gostos, né, pela obra do Senhor, mas eu sei que isso não é suficiente. Se Deus não trocar o coração de pedra, o coração empedernido no pecado, endurecido no pecado, por um coração sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo. E eu olho assim para eles, eu fico, irmãos, confesso a vocês que muitas vezes dá a barriga, aquela frieza na barriga, né? Meu Deus,
E se esses meninos, né, me derem trabalho, né? E se esses meninos não honrarem a Deus, como que vai ser de mim, né? Porque a gente ama os nossos filhos, a gente quer que eles possam receber a bênção, a graça do Senhor, da salvação, né? Então não deixemos de orar pelos nossos filhos, lembrando que é Deus quem faz isso. Nosso papel é só pedir: Senhor, Tu podes mudar, Tu podes salvar. Então, faz a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade, traz essa bênção sobre nós. Diga, Niédia. Pois é, minha irmã, é um mistério, né? A Bíblia não, a Niede, irmãos que estão em casa, está perguntando como é que se dá essa salvação de crianças. Olha que perguntinha fácil, né? Ela jogou aqui para mim. Irmãos, na verdade é muito difícil, né, a gente entender assim como se dá o processo de salvação, no sentido de que, se a gente imaginar que é necessário fazer uma profissão pública de fé. Na verdade, a salvação não se dá por uma profissão pública de fé. A salvação é graça. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, porque Deus quis lhe abençoar. Agora, Jesus ele diz o seguinte, que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Isso é uma pista preciosa para a gente, né? Então, uma criança que morre, né, sem Cristo Jesus, eu prefiro crer assim, que ela vai para o céu, que ela recebe da parte de Deus a salvação. Como isso lhe dá, daí para frente eu não posso falar mais. Mas eu vejo na Bíblia, né, essa pista confortadora para uma mãe que perdeu um filho, né? Uma mãe que perdeu um filho, uma criança lá, como eu esses dias fui fazer um enterro de uma criança, né, nasceu morta, né? Irmãos, uma dor terrível, terrível para os pais. Eu me comovi ali, naquele momento, porque a gente olhava para aquela criança tão bonitinha e a gente começa a fazer a pergunta: meu Deus, por que o Senhor não deu vida a essa criança? Né? A gente não sabe o amanhã, mas uma coisa é certa: o nosso Deus, Ele é Deus salvador e Deus gracioso, que não precisa esperar aquela criancinha fazer algo para salvá-la, que Ele não espera, Ele não salva por obras, Ele salva por fé. Então, na Bíblia, o que nós encontramos é isso. Agora, algumas coisas lá no céu, Niédia, a gente vai sentar na primeira bancada e perguntar: Pai, explica aí esse negócio, porque eu não sei. E olha que não são poucas as perguntas não, viu? Não são poucas. Nalva? Será que não? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Salmo 51. Versículo 5. Por favor, Salmo 51, versículo 5. A irmã Nalva, irmão, está colocando aqui que ela acha que a criança, né, não chegou a se corromper ainda, ela nasce, né, boazinha, e aí por isso que ela não pode ser condenada, né? Então já a história já mudou, né? Então não, o pecado dela. Porque o pecado, entenda bem aqui. Eu vou dar, depois a gente vai tratar sobre isso em outro momento, quando a gente for falar sobre a questão da depravação do homem, né? O pecado. O que é que esse pecado faz? O pecado não é pelo que você faz, é pelo que você é. Está arraigada a natureza da criança, né? Meu menino, ninguém nunca ensinou ele a manipular, mas ele manipula. Já nasceu manipulando, não sabe nem falar, mas já sabe manipular. Quem fez isso? Sabe aquela coisa, meu Deus, quem ensinou essas coisas a esse menino? Né? Chamou lá um palavrão, pô, quem ensinou isso? Ele está inclinado a isso, né? Então veja o que Davi diz aí, Salmo 51, versículo 5. Por favor, quem encontrou, leia. Olha só, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, ali já no ato, que aqui provavelmente Davi se refere ali ao ato do pecado em si, né, que já vinha na natureza dos pais dele, ali já o pecado já estava lá, não tinha para onde escapar.
Não, 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 não. Na concepção, né, se você olhar o contexto aí, ele fala da substância informe. O que é substância informe? O esperma, gameta masculino e gameta feminino, no ato da fecundação. Quando isso acontece, ali já está um pecadorzinho nascendo, vindo ao mundo. Tem para onde correr não, irmãos. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim, nos quais vocês andaram outrora, ele falando do pecado, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o homem no seu estado natural é filho da desobediência, e no versículo 3 ele diz lá no finalzinho, olha só, e éramos por natureza filhos da ira, por natureza. Quer dizer isso? Não é pelo que você faz, é pelo que você é. Então você já nasce nessa condição. Você já nasce nessa condição. Se é tão natural quanto botar uma bola no meio de uma ladeira. Se você bota uma bola no meio da ladeira, ela vai subir ou vai descer? Por quê? Porque forças naturais puxam ela para baixo, né? Então o pecado no nosso coração nos puxa para longe de Deus, nos leva para distante de Deus, nos leva a viver uma vida de completa independência do Senhor, como talvez alguns aqui que estão nos escutando, né, estejam vivendo. Uma completa independência de Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quero, o destino é meu. Não é assim que a gente escuta muito? Tem umas propagandas aí que evangelizam isso. Dizem, você pode ser o que você quiser. É assim, por quê? Porque você é independente. Ninguém manda na sua vida, nem Deus, nem ninguém. Eu sou independente. Grande ilusão. A gente pensa que está no controle e não está. Quem pode controlar todas as coisas senão o nosso Deus, irmãos? Deus é o Senhor que controla, irmãos, que governa o nosso coração, que transforma o nosso coração. E aí quando Deus deseja nos abençoar com a sua graça, irmãos, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, em quem Ele quiser. Veja o que diz o texto lá do Salmo 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. E outra pessoa já abra Jó 42, versículo 2, por favor. 115, 3, Salmos 115, 3. Deus está no céu e Ele faz tudo o que, em outras palavras, que Ele quer. Ele faz conforme Ele quer. Quem pode resistir à vontade dEle, se Deus quiser fazer? Minha vontade é mais forte do que a de Deus? Ilusão. Veja o que diz Jó, capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem pode dizer, Deus diz, eu quero salvar Maria e pode impedir que Maria seja salva? Quem? Ninguém. Por quê? Porque é poder de Deus. Porque o que Ele quer, o que Ele deseja fazer, assim Ele faz. Quando a gente reflete sobre graça irresistível, o que é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando nesse poder que ninguém pode resistir quando Ele quer salvar. Quando Ele quer salvar. Foi assim com você, foi assim comigo. Aí você pergunta, pastor, mas eu conheço gente que quando você prega o evangelho para ele não quer nem saber. A gente vai já responder direitinho essa questão de como é essa resistência do pecador. Agora, antes da gente dar a resposta a isso, o que significa então graça irresistível? Vamos definir, já que a gente entendeu o que é graça e entendemos essa questão do irresistível, né, que significa um chamado de Deus, não violentando a vontade da pessoa, mas trazendo ela de forma espontânea, de forma voluntária a Cristo Jesus. Então, podemos dar a seguinte definição, irmãos, a graça irresistível, ela deve ser entendida como a obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Vamos aqui entender umas coisas. Primeiro, é um ato soberano, isso quer dizer que Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, em quem Ele quer. Não depende de nós, não depende do pastor,
Nós só somos instrumentos para que Deus opere e cumpra a vontade dele em quem ele quer salvar. Irmãos, o nosso estado natural é de completa rebelião a Deus. Nessa situação é impossível nosso coração se submeter a Deus. É isso que a Bíblia diz. Veja o que diz Romanos 8, versículos 7 e 8. Romanos 8, versículo, quem encontrou pode ler. Romanos 8, versículo 7 e versículo 8. Dá uma pausa aí, Niédia. O que é que ele está dizendo aqui? A inclinação da carne. O que é a inclinação da carne? Sua condição natural. É inimizade contra Deus. É amizade com Deus? Você pode ir para Deus que você quer, naturalmente, você não vai conseguir isso de forma alguma. Né? Até porque se você conseguisse fazer isso, você não precisava de Jesus. Você não precisava de Cristo Jesus. Bastava você querer. Bastava a sua vontade desejar isso. Só que o problema é que a nossa vontade, ela está corrompida pelo pecado. E como diz Paulo aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Contra Deus. Continua, por favor, Niédia. Isso, continue. 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem se submeter a Deus. O que a gente leva com a pregação do Evangelho é para que aquelas crianças na escola dominical, é para que os nossos filhos em casa, para que o nosso cônjuge, para que os nossos parentes, eles possam agora ter o quê? Uma inclinação para Deus. Eles possam se inclinar para Deus. Então a gente prega o Evangelho para que o Espírito Santo atue no coração deles e eles possam estar ali, sabe aquela história da bola descendo? Inverter agora, a bola subir e na direção oposta à sua própria natureza. É por isso que na nossa espiritualidade a gente vive numa guerra constante. Por quê? Porque o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que está em mim, na minha carne, operando na minha carne, me leva a fazer aquilo que eu não quero. Em termos práticos, eu sei que devo falar a verdade sempre, mas dentro de mim existe uma inclinação para que eu mude as palavras, para que eu não me comprometa em falar a verdade sempre. Então eu sei o que eu devo fazer, porque Cristo agora me mostrou o que eu devo fazer, mas o problema é que a minha vontade está afetada pelo pecado. Em tudo isso, o que é que nós vemos? Graça, 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 porque Deus nos abençoa mesmo assim. Porque Deus quis nos salvar, independente disso, apesar disso, Deus quis nos salvar, é graça dele. Meus irmãos, a graça de Deus depende da vontade de Deus e não da nossa. Depende da vontade de Deus e não da nossa. Eu lembro lá em casa que eu fui o último a me render a Jesus. Eu fui o último. Meus irmãos foram, minha mãe foi, minha mãe dizia, vamos para a igreja e tal, e eu lembro que eu dizia, não mãe, eu não vou, e eu gostava muito das festas que tinham na região e tal, e eu dizia, não vou. Quando foi um dia, eu fui convidado para um retiro espiritual lá em Macaparana, de jovens, e lá uma missionária pregou. Naquele dia, irmãos, uma mensagem tão simples, mas tão poderosa, que me mostrou o quanto Deus me amava em Cristo Jesus, a ponto de tirar aquilo que estava lá no lixo e transformar agora em algo valioso, em algo que tem valor em Cristo Jesus. Então, irmãos, aquilo mexeu comigo, e quem operou isso? Foi a capacidade daquela pregadora? Foi o evento? Não foi nada disso. Foi Deus que escolheu aquele momento e aquele meio para chegar até a minha vida. Talvez você esteja aí em campanha, né, fazendo aí, usando estratégias, pregando o Evangelho para que ele se converta, para que ela se converta. Mas não se esqueça, meu irmão, que é uma obra de Deus. Que é Deus quem converte o coração do homem. Que é Deus quem faz. Muitas vezes pregamos, irmãos, a ouvidos surdos, não é assim? Que naturalmente não podem ouvir o Evangelho. A gente fala, entra aqui, sai aqui. Tem até aqueles que dizem, poxa, sua mensagem é muito interessante. Eu lembro quando a gente sai para evangelizar, né? E a gente pega alguém assim, a gente pode falar do Evangelho? Pode falar do Evangelho. Aí a gente começa a falar, né, de Jesus, que Jesus fez por ele, a condição do homem, e Jesus veio e morreu por nós, sendo nós pecadores, que o amor dele é muito grande. Aí termina
de pregar a palavra, de evangelizar, aí o indivíduo fala bem assim: que mensagem bonita, meu filho, sua mensagem é muito bonita, só fica aí, uma mensagem bonita, não é uma mensagem que tocou um coração, que o levou a se render e disse: me fale mais, eu quero saber mais, fazer como Lídia ali, né? Com o coração aberto, desejar mais de Jesus. Agora, eu estou falando aqui de um exemplo, mas é claro que existem outros exemplos de pessoas que se rendem à mensagem do Evangelho. Mas em muitos momentos a gente está assim, pregando, falando, e entra aqui, sai aqui, e a pessoa continua do mesmo jeito, não querendo saber do Evangelho. Mas aí o conforto do nosso coração é o quê? Nosso Deus é soberano. Não depende de nós, depende de Deus. Eu faço a minha parte. Como ouvirão se não há quem pregue? Então eu prego. Agora, quem vai salvar? Deus. Não eu e você. E se eu trouxer para a igreja arrastado para ficar ouvindo a palavra? Tem mais chances. De uma hora aqui, ouvindo, ouvindo a ficha caia. Quando isso vai acontecer? Não sei. É certo de que vai acontecer, também não posso lhe garantir. Pode ser que você traga o resto da vida para aqui, para a igreja, para ouvir, e ele nunca se converta. E depende de você? Não, depende de Deus. Niédia? A predestinação vem antes. Vem antes desse responder. Vem antes no sentido, na ordem da salvação, como a gente chama. Deus elege. Né, eleição e predestinação, embora sejam coisas distintas, mas tem uma certa semelhança. Predestinar é destinar a pessoa, está ligado à providência de Deus. Deus destina tudo na nossa vida para acontecer conforme o que Ele quer. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro, né, como diz poeticamente Davi. A eleição é Deus elegendo para a salvação. Então Deus escolhe alguns que vão estar em Cristo Jesus. Como diz Paulo lá no capítulo 1 de Efésios, né? Que Deus nos predestinou nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Então, antes que a história existisse. Esses que Deus sabe quem é, que nem eu nem você sabemos, eu não sei quem são. Não sei quem são, entenda aqui, eu não posso dizer se você é salvo ou não. Você pode dizer, eu não. Eu não tenho condições de julgar alguém, né? Agora, só um detalhe, deixa eu terminar. Deus elegeu, então, a obra de salvação, a regeneração, o novo nascimento, a resposta ao Evangelho, que vai acontecer aqui, o eleito vai ouvir, no tempo que Deus assim determinou, no tempo que Deus destinou. Mas, faça a sua colocação. Uhum. Esse é um mistério, né, para a gente. É um mistério grandioso para a gente, né? Uhum. Uhum. Essa é uma questão que eu não tenho como te responder. Eu não sei como te responder. Veja só, por eliminação eu teria um outro problema infinitamente maior, que seria servir a um Deus que não é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, eu prefiro ficar naquilo que a Bíblia nos mostra, um Deus soberano. Agora, detalhe, como Deus faz isso, né? Como Deus lança alguns no inferno, certo? Como vai acontecer, conforme Ele diz, e mesmo assim continue sendo justo. Para isso, eu diria que Deus nos salva por misericórdia, não por justiça. Porque se Deus fosse nos salvar por justiça nossa, ninguém escaparia, não teria ninguém escaparia. Mas é um exercício de misericórdia. Justiça, Deus é obrigado a cumprir sobre a vida do transgressor. Pecou, falou mentira, disse algo que não deveria ter dito, transgrediu a lei do Senhor, tem que ser condenado. Agora, misericórdia, Deus não é obrigado a exercer, né? Ele exerce sobre quem Ele quer. Então Deus nos salva por misericórdia. Na verdade, éramos todos farinha do mesmo saco. E Deus, por misericórdia, pegou cada grão de farinha e disse: esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Detalhe, todos estavam caminhando numa mesma direção. Todos estavam caminhando para a danação eterna.
O que nos faz estar aqui hoje não é obra da nossa justiça, é obra da misericórdia de Deus. E detalhe, ele permanece justo? Sim. Porque a condenação dos que não vão querer nele, dos que não querem saber dele, dos que não vão estar nem aí, se você prega para eles, eu quero lá saber desse Deus, vá com seu Deus morrer lá, eu não quero nem saber. Esses aí vão mostrar o quanto Deus é justo, né? O quanto Deus é justo. Então, assim, tem algumas coisas que são profundas, né? Profundas. Em que momento isso se dá? Como organizar isso lá em Deus? Isso aí é uma coisa que a gente vai, naquele dia, lá na primeira bancada, a gente vai conversar com ele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é bem maior o problema de servir a um Deus que não é soberano. Por quê? Porque você terá um Deus que não pode cumprir suas promessas, um Deus que não pode governar as coisas. Você vai ter um universo criado pelo homem e governado pelo homem, né? E isso é um outro problema seríssimo, né? Que, detalhe, acima de tudo estaria totalmente contrário às Escrituras, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, na próxima doutrina eu vou trazer para vocês essa questão da predestinação, para a gente entender mais, predestinação e eleição, duas doutrinas para a gente entender bem direitinho como é que isso funciona. E aí eu vou estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, principalmente essas perguntas de gaveta, né, bem cavernosas aí, para a gente poder tratar aqui com vocês e buscar uma resposta bíblica, tá bom? Eliane? Sim, oh meu Deus, tenha pena de mim. Não, não é assim que funciona. Veja só, primeiro, você não é salvo pela sua profissão de fé, você não é salvo por nada do que você faz, você é salvo por Cristo Jesus. Isso. E você crê nisso? Você crê nisso? Então, por que você pensa que você vai para o inferno? Não, não é assim. Não, ninguém que professou a fé em Cristo Jesus de coração, verdadeiramente, vai para o inferno, irmãos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É porque a gente está entrando em outro ponto aqui. A gente vai tratar em outra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior prova da eleição não é a sua profissão de fé, não é frequentar a igreja, não é usar roupa pequena, roupa grande. Não é nada disso. Sabe o que é? A santidade. E por que a santidade? Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, à medida que você se assemelha a Cristo Jesus, você vai dando prova de que você está nele, que você está unido a Cristo Jesus. Então, isso aí é algo que você precisa todos os dias estar alimentando em você. O incrédulo não vai alimentar isso. O incrédulo ele pode até vestir uma capa de religiosidade, vir para a igreja, levar a Bíblia, escutar música de crente, usar o evangeliquez, misericórdia, estar amarrado, aquela coisa toda, né? Pode até fazer isso, mas ele continua caminhando em direção à danação eterna. Por quê? Porque nele não há santificação. Ele não está nesse processo, né? É preciso entender o contexto dessa passagem aí, né? Não está falando sobre essa santificação da salvação, está falando da santificação no agir de Deus no meio do povo de Israel, né? E aí Deus pede, olha, santifique, purifique, tire tudo aquilo que é abominável do meio de vocês, porque amanhã eu vou encontrar com vocês, vocês vão falar comigo na tenda do encontro, então vocês têm que estar em santificação. A gente está falando aqui de salvação, existem outros textos para você poder perceber isso, né? Essa questão da santificação como evidência da predestinação. Mas assim, vamos voltar lá para o tema. Eu vou tratar com vocês em outro estudo sobre essa questão da predestinação. Agora, isso é justo que está acontecendo porque está tudo muito ligado. A gente falou na última doutrina sobre regeneração, novo nascimento. Está ligado, está muito próximo a isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, a gente vai falar de depravação total, de chamada eficaz, de predestinação. Então a gente vai entender tudo isso aqui, como tudo se harmoniza, né, para a gente poder aliviar um pouco aí essa tensão que inevitavelmente é gerada, né? Irmãos, quem são aqueles que são atraídos a Cristo?
Quem são esses que Deus leva a Cristo Jesus? Que Deus faz com que eles se inclinem a Cristo Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiramente, eles são ovelhas. Veja o que diz João 10, 26. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Diz assim: as minhas ovelhas, João 10, 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O que é que Jesus está dizendo aqui? As ovelhas, quem são as ovelhas? Quem são as ovelhas de um modo geral aqui? Que ouvem a voz de Jesus? Os eleitos. As ovelhas são os eleitos. Exatamente. Os eleitos ouvem a voz de Jesus. Esses eleitos foram eleitos onde? Quando? Antes da fundação do mundo. Eles ouvem a voz de Jesus. Ah, e quem não é ovelha, quem é bode? Não ouve. Não ouve. Espera aí que você agora botou um bocado de coisa aí na mesa. Vamos entender o seguinte, olha, a ovelha é o eleito. Jesus está aqui no seu ministério pregando o evangelho. O que é que ele está dizendo? Eu estou falando. Estou proclamando o reino de Deus. Dentre a multidão que está ouvindo o que eu estou proclamando, as ovelhas, quem são as ovelhas? Os eleitos. Vão seguir o que eu digo. Então, vão estar ali com os ouvidos estampados, vão dizer, opa, o que esse homem está falando aí é da parte de Deus, é verdadeiro, é a verdade. Detalhe, isso daqui, né, acontece quando Deus opera no coração, como a gente viu na semana passada, regenerando o indivíduo, para que ele responda então ao Evangelho. Então ele responde ao Evangelho dizendo, opa, isso é verdade, isso é ensinamento de vida, eu vou seguir a Cristo Jesus. Isso nos dias de Jesus e nos nossos dias é diferente? Não. Quando é que isso acontece? Está lá você pregando no culto doméstico em casa, de repente começou a pregar lá, falar, de repente seu filho é atraído por aquilo ali. Mamãe, que mensagem poderosa, que negócio grandioso isso que aconteceu. A partir daquele momento, algo sobrenatural acontece no coração dele e ele se inclina então a Jesus, a amar Jesus sobre todas as coisas. Então, é assim que acontece. As ovelhas são esses. As ovelhas a gente vai entender mais quando a gente for falar sobre a eleição, porque aí vocês vão entender. Isso. Que bom. Amém, amém. As ovelhas ouvem, agora observe uma coisa aqui, abrindo um parênteses. As ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Mas e quando a voz de Jesus não é pregada? Quando o culto é testemunho, é o que eu quero, é o que eu penso, Aí você está numa enganação completa. Por quê? Porque você acha que está ouvindo a voz de Jesus. Você não está ouvindo a voz de Jesus. Está ouvindo a voz do pastor, do líder, da pessoa que está falando. Você não está ouvindo a voz de Jesus. As ovelhas ouvem o que Jesus diz, ponderam e dizem, isso aqui é a palavra de vida eterna. É isso aqui que eu preciso, que alimenta a minha alma, para que eu viva mais forte em Cristo e não tenha medo nem da agora nem do porvir. Então, irmãos, é isso que o Evangelho faz em nós. Irmãos, a Bíblia também nos diz mais algo. Além de ser ovelha, diz que os que são da verdade é que são atraídos por Cristo. Olha aí o que diz João 18, 37. Vou ler aqui para adiantar. João 18, 37. Diz assim, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Agora olha só, todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Você já tentou visualizar essa conversa de Jesus com Pilatos? Pilatos está perguntando, quer dizer que você é rei? Ele queria botar Jesus em enrascada, porque se Jesus dissesse, de fato, eu sou rei dos judeus, então ele teria razão para crucificar Jesus. Mas aí Jesus faz o quê? Com muita sabedoria, dá ali uma outra mensagem a ele. Aí Jesus diz o seguinte, você que está dizendo que eu sou rei.
Eu não estou dizendo no momento algum que eu sou rei. Você que está dizendo na verdade que sou rei. Aí ele continua. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Olha só. Ele pega a afirmação de Pilatos e continua agora explicando. Já que você disse que eu sou rei, para isso eu vim ao mundo. Né? Para isso eu vim ao mundo e dar testemunho da verdade. Aí ele dá o checkmate em Pilatos. O que é que ele diz? Todo aquele, Pilatos, que é da verdade, ouve a minha voz. Portanto, se tu está ouvindo o que eu estou falando e não me segue, né, você não tem nada comigo, eu não tenho nada com você. Você vai seguir o seu curso aí. Irmãos, todo aquele que é da verdade, ouve a voz de Jesus. Quem é aquele que é da verdade? Aquele que está sendo atraído por Cristo Jesus, que escuta as palavras de Cristo Jesus e vai ali se alimentando, comendo daquilo que Jesus está ensinando. Quem são esses que fazem isso? Aqueles que Deus elegeu e que foram regenerados para responderem ao Evangelho. Estou falando aqui de algo que vocês experimentaram. Estou falando de algo que talvez vocês nunca tomaram consciência, mas foi algo que aconteceu na vida de vocês. E se não aconteceu, peça graça a Deus, peça o favor de Deus sobre você. Por fim, a Bíblia ainda nos mostra, irmãos, que só irá a Cristo aqueles que o Pai dá ao Filho. É o Pai que dá. E por que é o Pai que dá? Porque é o Pai quem elege na eternidade. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Pai quem diz, olha, você vai, você vai, você vai. Sabe aquele grão lá dentro do saco, a farinha do mesmo saco? É Deus quem escolhe o grão lá e diz, esse vem, esse vem, esse vem, esse vem, esse. Sim, sim, sim. Muitos são chamados. O que são esses muitos são chamados, levando em consideração aqui o Evangelho? A pregação do Evangelho é feita a todos. É ou não é? A gente não prega Jesus a todo mundo? A gente está dizendo, eu vou pregar para você não. A gente não faz isso. Se você fizesse isso, você estaria, né? Você não estaria fazendo a coisa correta. Não é isso que Jesus nos ensina. Pregar o Evangelho a toda criatura. A gente prega. Agora, quem serão as ovelhas? Quem serão da verdade que vai responder a esse Evangelho? Quem é que vai receber a obra irresistível de Deus no seu coração? Aqueles que o Pai escolheu. Veja o que diz João 6,37. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, porque quem é que dá os seguidores de Cristo? O Pai, né? Esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Olha que coisa maravilhosa. Fala do último aspecto, né, da doutrina da salvação, ou seja, a perseverança. Aquele que o Pai dá a Jesus, que vai até Jesus, ele não lança fora, ele permanece. Ele permanece. Aí você poderia dizer, pastor, esse é o caso de alguém que estava aqui no nosso meio, e de repente se desviou, está aí no mundo e tal. A gente precisa entender, conversão não é estar na igreja não, irmãos. Conversão, né, novo nascimento, como a gente viu, regeneração acontece no coração. Alguém pode vir para a igreja, até o diabo pode imitar o nosso modus vivendi, ou não pode vestir a roupa que a gente veste, falar o que a gente fala. Claro que ele pode fazer isso. O que ele não pode fazer é ter a santidade de Cristo Jesus, amar como Cristo Jesus amou. Ele não pode fazer isso. O diabo não pode. Por quê? Porque só aqueles que o Pai dar a Jesus é que de fato amarão a Cristo Jesus e viverão como Cristo Jesus assim deseja. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém que veio à igreja, fez uma decisão, levantou a mão, participou do ministério, de repente desviou-se, qual é a conclusão que a gente chega? O pai falhou? O pai fraquejou ali e ele correu? Não, ele nunca foi alcançado. Perdeu a salvação? Não, de forma alguma. Ele nunca foi salvo. Ele nunca foi salvo. Ele foi um frequentador de igreja, ele participava das doutrinas, ele até entendia alguma coisa da Bíblia, mas nunca foi salvo. Aconteceu um caso desse recentemente comigo. Uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, assim, que a gente tinha uma consideração muito grande e tal, uma pessoa que eu na minha visão humana, eu olhava para essa pessoa e dizia, poxa, vai ser um servo de Deus, pregador, né, estudioso da palavra, tal. O tempo foi passando e aí Deus foi desmascarando as coisas. E aí eu fui percebendo, né, com o passar do tempo e o certo distanciamento, por conta de algumas razões, a gente começou a ficar distantes, e a pessoa começou a dar prova de que ele servia a outro Senhor, que não era Jesus, não era Jesus que servia.
E um dia ele fez uma postagem, eu fui lá, fiz um comentário, assim, na maior boa intenção do mundo. Eu disse, meu irmão, mas isso aqui, tal, tal. Eu fiz uma explicação lá. Ele simplesmente tirou o meu comentário, apagou o meu comentário, e dali para frente eu entendi que ele não queria mais nada com o Espírito Santo, mais nada com Jesus, que o Deus dele era outro. Então, acontece isso, irmãos. Pessoas que você olha assim e diz, poxa, esse é um crente de verdade. O problema não é fora qualquer pessoa pode imitar, na casca o diabo pode imitar, e até fazer afirmações que fazem você tremer, porque ele acredita em Deus e acredita com tremor. O problema é que ele não obedece a Cristo Jesus, o diabo. Então a gente precisa, irmãos, entender isso. A maior prova da nossa eleição é a santificação, semelhança com Cristo Jesus. Irmãos, aí você poderia perguntar a mim a essa altura do campeonato, pastor, mas a Bíblia não fala da resistência de homens à palavra de Deus? Não fala de pessoas que ouviram a palavra e disseram, eu não quero isso, então por que falar de obra irresistível? Por que a gente falar aqui de uma doutrina se a Bíblia mostra que pessoas resistem àquilo que Deus faz? Então a gente precisa entender algumas coisas. John Piper, ele nos diz algo bem interessante acerca dessa questão. Ele diz o seguinte, a doutrina da graça irresistível não significa que toda a influência do Espírito Santo significa, não significa que toda influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer a resistência e tornar a influência irresistível. O que ele está dizendo aqui é o seguinte para a gente. O Espírito Santo, ele está falando, ele está, através da palavra, o Evangelho está sendo pregado, o amor de Deus está sendo proclamado, ali, naquelas palavras poderosas ali, Deus pode converter, e o indivíduo pode, ouvindo isso, dizer, eu não quero esse Evangelho. Ele resiste ao Evangelho. Agora, o que o Piper está dizendo aqui para a gente é o seguinte, se Deus, na sua soberana vontade, quer que o indivíduo ouça e se renda, ele não vai resistir. É isso que vai acontecer no coração dele. Ele vai aceitar, ele vai se render àquela mensagem que está sendo ali proclamada. Então, entenda bem, a gente não está dizendo aqui que alguém não possa resistir quando o Evangelho é pregado. Se fosse assim, se não podia resistir, então todo mundo ia ser salvo quando a gente pregasse. Não é verdade. Mas o que está mais profundo nessa questão é a vontade de Deus está sendo ali manifesta para que ele aceite ou não. Para que ele se volte para Cristo Jesus ou não. Se do poder de Deus está sendo operado ali, nós cremos que ele não vai resistir. Ele vai dizer, eu quero Jesus, Jesus é meu. Agora, se também não tiver o poder de Deus, você pode proclamar a noite todinha, falar a noite todinha, e ele não vai se render. Não vai se render, porque é uma questão da vontade soberana do nosso Deus. É Deus soberanamente fazendo a sua vontade. Vamos ver alguns exemplos de resistência na Bíblia? Por favor, alguém abra Atos 7:51. Pode ler. E outro já abra Efésios 4:30. Estamos já terminando, viu, irmãos? 7:51. O que é que nós estamos vendo aí nesse texto? Resistência ao Espírito Santo. Ele resistiu. A questão não é a resistência. A questão é, no ato de chamar, no ato da pregação, Deus querendo, esses indivíduos resistiriam? De forma alguma. Nós não cremos que ele poderia resistir ao poder de Deus. Deus não ia fraquejar e dizer, opa, ele é mais forte do que eu não posso trazê-los. O nosso Deus é poderoso, é soberano e poderoso. Ele governa todas as coisas, ele cumpre conforme o seu poder o que ele quer. Então a Bíblia nos mostra a resistência, mas uma resistência que não está ligada aqui à vontade de Deus. É uma resistência à vontade de Deus, é uma resistência ao Evangelho que é pregado.
aquilo que é dito, ele não quer saber, permanece endurecido na desobediência, no pecado, não quer saber. Então, irmãos, a gente vê isso nas Escrituras. Veja ainda Efésios 4:30, por favor. Pode ler quem encontrou. Efésios 4:30, por favor. Ou seja, não entristecer o Espírito Santo. Aí, é o quê? Existir. É dizer, olha, não vou fazer sua vontade. Isso entristece o Espírito Santo? Entristece. Agora, detalhe. Quando Deus está falando da salvação, quando Deus quer salvar, o indivíduo diz, eu não quero. Deus, mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero. Não, ele está falando aí, né, de uma resistência que é dada ao homem diante do poder de Deus, do evangelho que é pregado. Então, a gente vê isso nas Escrituras, e outro exemplo que eu queria destacar é a história de Israel. O próprio Israel, irmãos, nos dá vários exemplos dessa resistência. Paulo diz assim lá em Romanos 10:21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha só, Deus falava, vá por esse caminho, o povo queria ir para outro. Vou levar vocês para Canaã, o povo queria voltar para o Egito. Leva o povo para o deserto e diz, eu vou sustentar vocês com maná. O povo, a gente vai morrer de fome, era melhor comer as cebolas do deserto, do Egito. Então, assim, um povo de dura cerviz que esteve ali resistindo à voz de Deus, né? Mas detalhe, foi resistindo ao que Deus queria fazer? Não, simplesmente eles não obedeceram. Ouviram o evangelho, como muitos ouvem nos nossos dias, não obedece. Sabe aquela pessoa que vem aqui, escuta o evangelho e sai a mesma pessoa no pecado, fazendo os mesmos pecados de sempre, não mudando em nada? Está resistindo à voz do Espírito Santo. Não está deixando sua vida ser trabalhada, né, pelo Espírito Santo. E aí, detalhe, a situação desses é bem complicada, né? Ah, pastor, e se Deus um dia quiser transformar? Aí é outra história. Se Deus quiser um dia transformar, um dia a ficha vai cair e ele vai entender que ele precisa de Jesus, que ele precisa se achegar mais a Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a resistência daqueles que rejeitam o Evangelho só pode durar até o momento que Deus não deseja agir. Escute bem, seu filho, seu marido, seu parente, eles só vão rejeitar o Evangelho, dizer, eu não quero o Evangelho, até o dia que Deus, na sua soberana vontade, diga, é até hoje só, daqui para frente, você é meu. Então, o nosso Deus é poderoso. E Ele tem um tempo para isso. Ele tem um tempo certo para fazer isso quando Ele quer. Aqueles que se rebelam contra Deus, irmãos, não mostram fraqueza em Deus, mas são prova de que a salvação é uma ação soberana. Isso quer dizer que Deus é quem faz, que Deus opera em quem quer e quando Ele quer. Não como alguns fazem por aí. Esses dias passava um carro de som lá na frente de casa, dizendo assim, hoje é o culto do milagre. E eu pensava comigo, eu até já falei para vocês, eu pensava comigo, peraí, hoje é o culto do milagre, quem faz o milagre? Deus faz o milagre conforme eu quero, conforme Ele quer. E se Deus não quiser fazer o milagre naquele dia? Propaganda enganosa. Esse Deus que faz o milagre quando eu quero, na hora que eu quero, na hora marcada que eu quero, esse Deus aí é uma marionete. É um Deus que eu digo, olha, faça agora, faz o milagre agora porque eu quero. E não é assim, irmãos. Deus é soberano. Deus é soberano e Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ninguém pode dizer, olha, vai ser hoje a salvação de João e Maria. Ninguém pode dizer isso. Porque Deus faz na hora que Ele quer. Então, irmãos, na essência de tudo isso aqui, o que é que nós concluímos? Que o nosso Deus é soberano na salvação. Graça irresistível é o poder de Deus que nos chama, né? Nos chama, independente da nossa rebelião, né, contra Ele. Mesmo sendo rebeldes a Ele, Ele nos chama, nos atrai a Cristo Jesus e nós vamos voluntariamente para Ele. Louvemos a Deus pela sua soberana vontade em nossa salvação, porque foi isso que aconteceu quando nós ouvimos o Evangelho da primeira vez, né? Ele venceu a resistência pecaminosa do nosso coração e nos fez amá-lo acima de todas as coisas. Portanto, irmãos, algumas orientações para vocês diante do que a gente falou. Cumpramos o nosso papel de levar o Evangelho aos pecadores. Diante disso que nós ouvimos nessa noite,
Entenda, seu papel em tudo isso não é salvar, é levar o Evangelho. Evangelização não é converter ninguém. Evangelização é proclamar fielmente a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a graça irresistível, o poder e a bênção salvadora que o pecador não vai resistir, é Deus quem dá. Não somos nós, não é eu e você. Então, traga para dentro da sua casa, para o seu marido, para o seu filho, para os seus irmãos. Né? Não deixe de falar de Jesus. Conte a história de Cristo Jesus. Porque essa história é poderosa. Porque é por meio dessa história que Deus opera no coração. Além disso, irmão, não desanime o coração quando encontrar a rebelião do Evangelho. Rebelião contra o Evangelho, né? Pessoas vão se rebelar e vão dizer, eu não quero saber disso. Viva com o seu Evangelho. Vá para o seu céu que eu vou para o meu céu. Coisas desse tipo vão aparecer. E aí você vai entender, não depende de você. Não depende de você. Não desanime. Não desanime. No mesmo momento que a gente sabe que Deus é soberano, e alguns até de forma mundana dizem, se Deus é soberano e salva quem Ele quer, então deixa Ele salvar, eu não preciso mais fazer nada. Não, o meio pelo qual Deus cumpre o seu propósito é a igreja. Ele deu ordem para eu e você pregar o Evangelho. Agora, o fato de sabermos que aqueles que vão ouvir o Evangelho, dentre eles há eleitos, ovelhas, que são da verdade, que o Pai deu a Jesus, irmãos, isso nos dá uma alegria. Por quê? Porque lá no seu bairro, no seu condomínio, tem eleitos lá que quando você lançar na rede, pode ter certeza, eles vão vir. Eles vão vir. Eles vão vir. Então, isso nos dá uma garantia. Isso nos faz dizer, opa, eu sei que alguns vão se rebelar, mas outros vão ouvir o Evangelho, vão se render ao Evangelho. E por fim, peça ao Senhor misericórdia para com os pecadores com quem você convive. Você tem orado por eles? Você tem apresentado ao Senhor a vida deles, para que Deus se volte para eles com misericórdia e transforme o coração deles? Não deixe de fazer isso não. Não deixe de fazer isso não. Não é suficiente chamar para uma programação da igreja. Não é. É mais importante que você pregue para ele o Evangelho. Converse para ele ali, talvez em alguns momentos até sutilmente, porque você não vai poder falar tão claramente, mas sutilmente fale, para que ele ou ela possa então receber ali o Evangelho e, se Deus assim quiser, soberanamente salvar a vida dele ou dela. Irmãos, que o Espírito Santo nos dê o entendimento e confiança no agir soberano do nosso Deus. Que nós possamos guardar a graça irresistível, esse entendimento sobre a graça irresistível em nossos corações e nos alegrar, porque já recebemos ela, assim eu creio. Amém? Amém, né, irmãos?